Bom dia a todos, feliz sábado. Tem situações que nós passamos nesse mundo que louvores como esse chegam no momento exato. Nos dá certeza da volta de Jesus, nos relembra das suas promessas, refresca a nossa memória para entendermos quais são os propósitos de Deus para cada um de nós, inclusive de acordo com o que está lá em Romanos 8, 28. Todas, não são algumas coisas, são todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem situações que não tem palavras. E a última vez que eu estive aqui nesse púlpito, eu disse que eu recebi um dos piores convites, na verdade, uma intimação. Foi quando a irmã Netinha pediu para que eu fizesse o velório dela. E sabe por quê? Porque nessas ocasiões, nada que você diga surte efeito. Por mais que você diga que Jesus vai voltar e a pessoa vai viver a eternidade, por mais que você diga que tem um céu maravilhoso esperando por cada um de nós, ainda assim, a dor da perda de alguém é algo surreal no coração humano. E todas as vezes que eu chegava aqui na igreja, eu encontrava com Arlindo. Ele olhava para mim e brincava com uma brincadeira que a gente tem entre grupos, quartetos. E ele dizia para mim: eu quero você cantando barítono no meu quarteto. No céu. Lá a gente vai fazer um grande coral. E todos cantaremos juntos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E em nome dessa igreja nós queremos dizer à família do irmão Arlindo, à irmã Dulce, representando toda a família agora, João Nelinho, o professor Christian, a irmã Odete, todos. Nós estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Esse não é um momento fácil, mas é uma dor que vai passar. E eu queria que você lembrasse dessa frase, porque nós vamos usar ela lá no final de novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo sem entender, mesmo sem ver motivos reais aparentes, todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu queria te convidar nesse momento para você cantar junto comigo uma música que geralmente a gente canta também. E como eu não vou arriscar cantar sozinho, eu vou pedir para Júnior vir aqui me ajudar. É uma música muito fácil. É só uma estrofe e o coro, nós não vamos cantar ela toda, tá? E também não vou pedir para você colocar aí, viu, Alisson? Nós vamos cantar aqui, a capela. Igreja cantando. Vamos ouvir a voz, a sua voz, a minha voz, juntos, render um louvor ao nosso Deus, cantando o hino Só em Ti. Que ele diz assim, olha, só em Ti a minha alma se fartará. Só em Ti, meu Jesus. E eu queria convidar você, da forma como você está. Eu queria te convidar para nós formarmos um lindo coral. A gente vai começar e vai deixar que vocês cantem, tá bom? Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome? Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará só em Ti, só em Ti.
se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Amém. Você reparou na letra da música que você acabou de cantar? Não há nada nesse mundo que ocupe o lugar que Cristo ocupa na nossa vida, trazendo o mesmo resultado. Eu queria te pedir agora para você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14. Você já encontrou aí? Coloque a sua mão assim agora sobre sua Bíblia e feche seus olhos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, a Tua palavra agora está aberta. E em nome de Cristo Jesus nós queremos pedir a unção do Teu Santo Espírito. Que o Senhor fale ao nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você vai lá para o capítulo 14 do livro de Mateus. Mas antes de ler Mateus, eu queria ler um outro verso com você. Não precisa abrir, tá? Lá no final a gente vai vê-lo também. E ele diz assim, olha, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, também não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Muitas vezes, quando nós lemos textos como esse, parece que eles ficam muito distantes da nossa realidade. Mas eu queria que você guardasse esse texto, porque lá no final você vai entendê-lo melhor. Por favor, agora sim, livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que indo elas às aldeias, encontrem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse, não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-mos. E tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos grandes, cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O texto continua, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só.
Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhes Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Existem algumas histórias na Bíblia que, se elas estivessem escritas em um outro livro, qualquer cristão diria: é mentira. Porque se você pegar qualquer lei da gravidade, qualquer lei física, é impossível você multiplicar comida para mais de 5.000 pessoas, tendo em mãos apenas 5 pães e 2 peixes. Mais impossível ainda é você caminhar sobre as águas sem afundar. Mas quando eu olho para essa cena desse relato do livro de Mateus, capítulo 14, que nós acabamos de ler, algumas coisas me despertam muita curiosidade. Dentre elas, a necessidade que Cristo tem de provar para o ser humano quem era o Deus Pai, por quem ele foi mandado. Havia em Jesus uma necessidade de mostrar para aqueles homens e mulheres daqueles dias, e mostrar para mim e para você em nossos dias, que o Deus a quem Jesus recebia ordem para vir para esse mundo, nascer como uma criança, deixar as mansões celestiais, toda a pompa e honra, passar por tudo que passaria, sabendo de tudo desde o início até o fim, existe uma necessidade em Jesus de mostrar, de revelar-se ao ser humano qual era o seu propósito. E mesmo os que estavam com Jesus não entenderam qual era esse propósito. E prontamente, como um estalar de dedos, nós temos em mente aquela fala de dizer: mas esse povo era muito incrédulo. Viram, presenciaram todas as cenas. E sabe, queridos, aquela era uma tarde linda, perfeita, uma tarde de primavera. E Jesus agora manda que aquela multidão se sente. E as palavras que foram ouvidas naquele dia soaram aos ouvidos daquelas pessoas como a voz do próprio Deus. Esse relato que eu estou falando aqui agora, você pode conferir no capítulo 40 do livro Desejado de Todas as Nações. Ellen White diz que o soar da voz de Cristo aos ouvidos daquelas pessoas era como se fosse a voz do próprio Deus falando. As obras de cura que eles presenciaram eram tais que apenas o poder divino poderia realizar. Mas os milagres dos pães e peixes era algo surreal ao pensamento humano. E sabe, queridos, nos dias de Moisés, o próprio Deus mandou o maná vindo do céu para que eles colhessem. Naqueles dias, Jesus agora multiplica pães e peixes para alimentar uma grande multidão. E o coração dos discípulos e da multidão agora começava a se perguntar: quem é esse homem? De onde vem tanta autoridade? De onde vem tanto poder? Por que tantos sinais e tantas maravilhas? Quem é esse homem? E sabe, queridos, durante todo esse dia, todas essas convicções
convicções começaram a ganhar força no coração daquelas pessoas. E eles agora começavam a dizer: esse daí é o homem que tirará a Judéia e também tirará Jerusalém das mãos do poder romano. Nós precisamos coroá-lo rei. E eu gosto da expressão de Ellen White, que ela diz que a multidão se agrupa e começa agora a cochichar entre eles e tomaram a decisão de dizer o seguinte: olha, se não for por bem, vai pela força, mas nós vamos pegar Jesus agora e vamos coroá-lo rei. E aí Jesus agora, sondando o coração de todos os presentes, olha para os discípulos que aderiram a essa ideia e diz: ei, vem cá, entra no barco e vai para o outro lado. Eu vou despedir as multidões. Sabe, queridos, aquela foi talvez uma das piores ordens para se cumprir. Porque mais do que nunca, aquele era o momento de você olhar, outros milagres já haviam sido feitos. Mas esse em especial mostrava o poder de um rei que jamais permitiria que seu povo passasse fome. Os milagres feitos ali também, coxos que voltaram a andar, cegos que voltaram a ver, pessoas mudas que voltaram a falar, surdos que voltaram a ouvir, todas essas pessoas vivenciaram aquele momento, e aquele ali era o momento propício para pegar Jesus, conforme o relato do livro do Exército das Nações, pegá-lo inclusive à força e entronizá-lo como rei em Judá e em Jerusalém. Mas aqueles não eram os planos de Deus. E quantas vezes nós nos frustramos porque os nossos planos são diferentes dos planos de Deus. Nós desenhamos na nossa cabeça como é que a vida deveria ser. Nós sonhamos como é que a vida precisava ser, como é que eu idealizei a minha vida, quais foram os propósitos que eu coloquei, quais foram as metas que eu estipulei, qual o prazo que eu deveria cumprir cada uma delas. E muitas vezes nós olhamos e vemos tudo isso passando. Para os discípulos e para aquela multidão, isso era completamente incompreensível, pegar Jesus à força e entronizá-lo como rei. Viviam numa opressão do poder romano, viviam tentando fugir de guerras, de fomes, de misérias, de tudo que assolava o povo. Aos olhos humanos é compreensível, sim, porque agora estou diante de um homem que era diferente. De um homem que olhava para as pessoas diferente, de um homem que tocava nos leprosos quando ninguém queria sequer se aproximar, de um homem que apenas a presença dele mudava o ambiente. Mas agora Jesus olha para eles e diz: não, vocês vão embora, peguem o barco e vão para o outro lado. E por incrível que pareça, a ordem dada por Jesus aos discípulos não foi cumprida de imediato. Os discípulos ficaram por ali ainda e Jesus agora vai despedir as multidões. E despedir as multidões não era apenas mandá-los ir embora. Jesus conversava com eles, atendia suas necessidades físicas e espirituais. E aí agora a tarde começa a ir embora. E os discípulos viram que começou a anoitecer, pegam o barco e saem. Jesus despede as multidões e vai orar sozinho. Sabe, queridos, quando eu vejo essa cena de Jesus orar sozinho, me vem à mente a necessidade que nós devemos sentir. Não é que nós sentimos, é que nós precisamos sentir. Porque o natural do ser humano é ele acordar de manhã, pular da cama e ir embora, sem sequer dizer: oi Deus, bom dia. Sabe por quê? Por causa das metas que nós traçamos lá atrás. Nós precisamos cumpri-las, precisamos bater essas metas. E quando eu olho agora, eu vejo Jesus saindo e aquela multidão indo embora insatisfeita, porque Jesus não deixou ser coroado rei. E agora os discípulos entram no barco e entram murmurando. Por que não lhes havia sido permitido colocá-lo como rei? Essa era uma das perguntas. Acusavam-se por não terem prontamente submetido à ordem de Deus, mas também se questionavam: por que a gente não insistia um pouquinho mais?
Se a gente tivesse assistido um pouquinho mais, talvez ele tivesse cedido. Segundo o livro Desejar Todas as Nações, outros questionamentos como: deveria ser sempre considerado nós como seguidores de um falso profeta? Esse era o pensamento no coração dos discípulos. Não haveria Cristo nunca de firmar sua autoridade como rei? Esse também era um outro questionamento na cabeça dos discípulos. Por que não havia ele que possuía tal poder de revelar-se o seu verdadeiro caráter e tornar-lhes a eles o caminho um pouco menos pesado? Esse também era pensamento na cabeça dos discípulos. Sabe qual era o outro pensamento na cabeça dos discípulos? Por que é que Jesus não salvou João Batista? Sabe qual era o outro pensamento? Poderia ser Jesus um impostor, como afirmavam os judeus? E quando eu vi esse relato, eu entendi o quão miserável nós somos. Porque eu não estou falando de pessoas que mais de 2000 anos depois pegam uma Bíblia para ler. Eu estou falando de pessoas que estavam vivendo a cena. Homens escolhidos a dedos para andar com o próprio Cristo. Agora em seu coração questionavam a divindade do próprio Cristo. Você percebe o quão pequeno nós somos? Quão falho nós somos? E ainda assim nós olhamos para nós e bate um ego que parece que o céu é o limite. Quantas vezes nós brigamos e discutimos por besteira, por coisas que não levam a nada. E agora nós vemos os discípulos questionando sobre si, questionando sobre as suas atitudes e questionando sobre o próprio Deus. E aí Ellen White, nesse mesmo livro, Desejar Todas as Nações, ela diz que os discípulos, com esses pensamentos, trouxeram trevas para si. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se naquele dia, naqueles dias, o ato de murmurar trouxe treva para a vida dos discípulos, nos nossos dias não é diferente. Então, se você é parecido comigo, que gosta de murmurar, pelo amor de Deus, mude de vida. Faça uma análise. Pense no que você fala, como você fala e por que é que você está falando. Porque o ato de murmurar traz para nós trevas espirituais. Mas agora eles se achavam no meio das águas e as águas estavam calmas, era isso? Não. As águas agora estavam agitadas. E eu gosto dessa expressão também de Ellen White, do mesmo livro, mesmo capítulo 40. Mas agora eles se achavam no meio das turbuadas águas. Tinham os pensamentos tempestuosos e desarrazoados. E o Senhor lhes deu alguma coisa a mais para lhe afligir a alma e ocupar a mente. Palavras dela. Ainda continua, palavras de Ellen White, dizendo o seguinte: Deus assim muitas vezes faz com os homens que criam preocupações e aflições para si mesmos. Muitas vezes ganhamos outras situações porque nós estávamos murmurando. E Deus olha para nós e diz: ei, acalma o coração, querido. Que agonia é essa? E sabe, queridos, depois de um dia perfeito, de um mar perfeito, uma tempestade agora inicia sem pé e sem cabeça. Homens pescadores literais, acostumados a navegar desde criança, eles agora não conseguem conter a força do mar. E o que me chama a atenção é que no relato bíblico que nós lemos, eles entram no mar, que horas mesmo? Estava o quê? Anoitecendo. Mas o mesmo relato bíblico diz que Jesus só vai estar com eles em que horário?
na terceira vigília. Você sabe que horas começa a terceira vigília? Entre 3 e 6 da manhã. Você já passou por algum problema na vida que parece que não tem fim? Quanto mais você ora, parece que pior fica. Parece que quanto mais você pede ajuda de alguém, parece que a coisa fica pior ainda. Eu não sei se você já viveu esse tipo de problema. Se não viveu, louvado seja Deus, melhor ainda. Se já viveu, você sabe do que é que eu estou falando. E você ora e ora e ora e nada acontece. Você pede, clama, chora, canta e nada funciona. Mas agora eu estou falando de homens que eram especialistas em navegar. E eles agora começam a lutar contra o mar. E o barco é jogado de um lado para o outro, as ondas uma maior que a outra, e parece que a coisa realmente vai acontecer. E eles agora começam a ficar assustados. Nunca vivenciamos isso. A gente pescou essa região inteira, nunca passamos por algo semelhante. E sabe o que é que acontece com eles? Palavras de Ellen White, não são minhas, reclama com ela, tá? Rapidamente esqueceram o aborrecimento, a incredulidade e a impaciência. Todos trabalharam para impedir que o barco afundasse. Sabe por que é que muitas vezes nós não enxergamos a resposta das nossas orações? Porque nós não estamos focados no Deus que responde as orações. Nós estamos focados no problema. A dor é tão grande que nós queremos nos livrar do problema. Nós não estamos focados em receber a resposta dada por Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos prontos, preparados para receber a resposta que nós queremos. Lembra de Jairo? Vem, Senhor, a minha filha está doente, eu preciso que o Senhor vá lá, coloque as mãos sobre ela e quando o Senhor botar a mão ela vai ficar curada. É como se o ser humano quisesse dizer a Deus como é que as coisas têm que acontecer. E sabe, queridos, começa agora a se desenrolar na mente daqueles homens algo incrível. Porque quando a adrenalina sobe, tem duas coisas que você faz. Ou você corre ou você luta. Você vai correr para onde no mar? Não tinha para onde ir não. E como é que você vai lutar agora contra um barco que está à deriva e que as pessoas que estavam dentro eram especialistas em navegar e não conseguem controlar? E o que é que resta agora? Gritar. É o que o ser humano faz de melhor. É ou não é? Quando a gente pede algo a Deus e não recebe, ou não vê a resposta, o que é que a gente faz? A gente reclama. Quando as coisas dão errado no trabalho, o que é que a gente faz? A gente reclama. Quando as coisas dão errado em casa, o que é que a gente faz? A gente reclama. E com os discípulos também não foi diferente. Eles começaram agora a gritar. E sabe, muitas vezes nós lutamos e sentimos a derrota na nossa vida. Perdemos muitas batalhas apenas porque estamos lutando com as nossas forças. O céu está pronto, preparado para nos conceder aquilo que precisamos, não o que queremos, mas ainda assim nós não sabemos pedir. Sozinhos e com medo, agora eles sentiram a falta do seu mestre. Aquele que havia curado centenas de pessoas, que há pouco tempo havia alimentado uma enorme multidão, poderia resolver aquele problema? E isso tudo acontece numa fração de segundos, uma infinidade de pensamentos passando na cabeça daqueles homens. E Jesus estava onde? Jesus estava lá no monte orando. E quantas vezes nessas nossas orações aparentemente não respondidas, nós nos perguntamos: Deus, onde é que o Senhor está? O Senhor está cego que o Senhor não está vendo a situação que eu estou passando? O Senhor está surdo que o Senhor não me escuta? Por que o Senhor não me responde? Essa era a impressão que os discípulos também tinham. Se você já pensou assim de Deus, bem-vindo ao clube. Jesus estava lá em cima no monte, orando, sozinho. Mas quando eu olho para essa cena de Jesus afastado, sozinho, orando, eu penso: Deus, não é possível. O Senhor abandonou os discípulos? Não pode. Não tem como. Não dá para ser um Deus amoroso, o Filho de Deus,
o Deus encarnado, feito homem, e deixar desde o início da noite e só aparecer depois das 3 horas da manhã? Não tem como. E sabe, queridos, quando eu vejo essa cena, aí eu consigo entender que muitas vezes nós estamos esperneando e gritando com medo do que nós estamos vendo. Mas existe algo muito maior por trás, dos quais esses olhos mortais não conseguem enxergar. Existe um Cristo que intercede por nós. Olha para você, olha para mim. Qual é a condição que eu tenho, que você tem, do Cristo, o Filho do Deus vivo, interceder por você, interceder por mim? Qual é a condição espiritual que nós temos para isso? Quando eu olho para mim, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Mas quando eu olho para Cristo, eu entendo por que é que Ele faz isso. E é porque Ele me ama, da mesma forma que também te ama. Você é a maior expressão do amor de Deus. Como a Bíblia diz, você é a menina dos olhos de Deus. Cristo agora, lá de cima do monte, em oração, olha para o mar e vê as ondas derrubando tudo. E um monte de homem vai dentro do barco gritando com medo de morrer. E Ellen White diz que como um raio, Cristo aparece andando sobre as águas. E sabe, queridos, todas as nossas orações, elas precisam ser despidas do nosso orgulho, da nossa prepotência, do autoconhecimento, daquilo que nós achamos que podemos fazer. Sabe por quê? Porque Cristo aparece no momento em que os discípulos param e clamam por socorro. E aí eu também agora quero te dizer uma coisa. Toda vez que o menor dos filhos de Deus abre a sua boca e clama por socorro, Deus atende. Ele vem ao nosso encontro. Naquele momento de grito e desespero, os discípulos agora, com medo do mar, clamam por Jesus e Jesus aparece. E a Bíblia diz que Jesus está aqui caminhando sobre as águas e o barco está ali. E é como se Jesus fosse passar direto. Até que os discípulos olham e dizem, é um mestre. Não tem como. É um fantasma. E aí é que toma e grita para cima. E quando... Você já ouviu alguma história de fantasma? Batista conhece algumas. Quando alguém fala de história de fantasma, quando você fala, parece que bota mais medo ainda nos outros. Nos discípulos foi diferente, não. Quando disseram é um fantasma, aí é que os camaradas gritavam com força. E vai Jesus ali agora passando. Até que um dos discípulos diz, é Jesus. Mas não tem como ser ele. Como é que ele está andando ali em cima do mar? Não dá para ser ele. É mais fácil ser um fantasma. Você percebe? Muitas vezes nós não acreditamos nem no que nós estamos vendo. Nós pedimos para que Deus abra os nossos olhos da fé, para que a gente consiga enxergar as coisas. Mas nós não estamos prontos para enxergar o que está diante dos nossos olhos. E Jesus agora vai passando ali. E aí Pedro diz, eu acho que é Jesus. E o outro diz, é Jesus. E Pedro diz... E Jesus olha para eles e faz, se acalmem. Não tenham medo. Sou eu. E por incrível que pareça, se você até botar no Google aí depois, coloca lá, quantas vezes o termo não tenha medo ou não tem mais aparece na Bíblia. Vai aparecer cerca de 360 e poucas vezes. 365 eu acredito. 65? Pronto. Então você faz o seguinte, todo dia que você acordar, todos os dias, você olha no espelho e diz, não tenha medo. Porque se na Bíblia tem 365 vezes, é pelo menos uma vez para cada um dia do ano.
E agora Jesus olha para ele e diz: ei, calma, não precisa ter medo, sou eu. E aí Pedro olha para ele e diz: é o Senhor? Então faz o seguinte, mande eu ir. Agora mande eu ir andando por cima das águas, não é para ir nadando não. Se você olhar o texto bíblico, ele diz isso: manda que eu vá andando sobre as águas. E sabe, queridos, que Jesus agora olha para Pedro e diz: venha. E Pedro faz o quê? Desce do barco. E eu tento agora imaginar o primeiro pé pisando na água. Será que eu vou afundar ou não? O primeiro não afundou, agora vamos ao segundo. Tenta imaginar essa cena. O homem menos provável na face da terra para ser um discípulo, o camarada mais falastrão, mentiroso, arrogante, brabo, virado num trem, agora é o único homem depois de Jesus Cristo que conseguiu andar sobre as águas. Se você se acha incapaz, não tem problema não, eu também sou. Pedro também era, mas olha o que é que Cristo faz quando nós nos colocamos. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, o limite é o céu. Mas aí agora Pedro começa a olhar para as ondas. E Ellen White diz que as ondas eram grandes e em determinado momento as ondas agora cobrem Jesus. E Pedro, que vai caminhando agora em direção a Jesus, começa a ficar o quê? Assustado. Pedro agora se espanta com o tamanho das ondas, com o volume do vento soprando no seu ouvido, com as águas respingando nele. Ah, queridos, quantas vezes esses problemas nos têm tirado o foco de Cristo. Quantas vezes o nosso dia a dia tenta nos afogar, tenta nos destruir. Tamanhas são as provações. E Pedro agora faz o quê? Clama de novo. Pedro grita de novo. Olha para Jesus de novo e diz: Jesus, me socorre. Eu estou morrendo. Eu gosto da expressão bíblica, quando ele diz que Jesus estende a mão e pega Pedro. Não importa o quão longe você foi. Não importa os piores pecados que você já fez. Você pode ter entrado no pior lamaçal que esse mundo pode trazer. Mas o Cristo que eu conheço, Ele estende a mão e nos tira de lá, a partir do nosso grito de socorro. Não importa quão grandes sejam os problemas, Cristo sempre estará presente conosco. Eu nunca estarei só. Você nunca estará sozinho. O Deus que nós cremos não nos abandona, mesmo quando todas as circunstâncias provam o contrário, mesmo quando todas as coisas, todas as ocasiões, mesmo quando todas as provas dizem exatamente o contrário do que eu estou dizendo, Cristo nunca nos desamparará. Não importa aonde você vá, não importa o pior crime que você tenha cometido, nada do que você faça separará você do amor de Deus. E sabe por quê? Porque inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o profeta Isaías, no livro 43, versículo 1 a 3, diz o seguinte: porque eu te remi. Não é porque você é bonzinho não, que Deus vem ao seu encontro. Deus não ama você porque você é bonzinho ou eu sou bonzinho. Não tem nada em nós que presta. Nada. Não se aproveita nem os fios de cabelo. Mas olha só, o que é que o profeta Isaías diz? Palavras de Deus. Porque eu te remi. Eu chamo você pelo seu nome. Você é meu.
Essa é a maior declaração de amor que Cristo traz para nós. Ele olha para esse mundo com mais de 200 milhões de habitantes e Ele chama você pelo seu nome. Ele te conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, Ele sabe o que você vai pensar antes mesmo de você pensar. A palavra nem chegou na boca ainda e Ele já conhece. E o mesmo texto de Isaías diz ainda: quando você passar pelas águas, eu, o seu Deus, eu estarei com você. E quando você passar pelos rios, eles não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, também não vão te queimar. E sabe por que não vai te queimar? Porque eu, o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, eu é quem te guardo. Sabe, queridos, a grande verdade é que muitas vezes essas promessas maravilhosas, concretizadas aos olhos da fé, hoje em nossos dias, elas passam despercebidos por nós. E sabe por quê? Porque os nossos olhos ainda estão firmados aqui. Os nossos olhos ainda estão firmados aqui. Por maior que seja a tempestade que você está passando, Deus nunca nos abandona. O ser humano, sim, esse se afasta de Deus, esse corre da presença de Deus. Desde o Éden até os nossos dias, só muda o nome, mas a ação é sempre a mesma. A tendência do ser humano pós-pecado é fugir de Deus. Mas Deus nunca nos esquece. Ele nunca se afasta de nós. Você nunca está sozinho. Deus jamais te deixará. Jamais. Ele vê tudo. Ele escuta tudo. E Ele atende sim às nossas orações. Mas então o que é que eu preciso fazer para ver essas orações respondidas? Para ver esses problemas indo embora? Eu preciso abrir o meu coração e enxergar o que é que Cristo está me dizendo. Não é a minha resposta que eu preciso da resposta de Deus. Júnior vai cantar uma música agora. E enquanto esse louvor é cantado, eu queria te pedir em nome de Jesus, se você, assim como eu, sente a necessidade de ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, dizendo: olha, tá difícil, eu estou com você. Tá doendo os problemas, as aflições, eu estou com você. Se você tem essa necessidade, assim como eu, enquanto o Júnior canta, eu queria te pedir para que você fizesse o seu momento de oração, de entrega a Deus, mas que ficasse de pé diante da presença dele e dissesse: Senhor, olha, eu não presto para nada, mas eu quero ser diferente. E assim como o Senhor socorreu lá no passado, me socorre hoje, porque a minha oração hoje é essa: me socorre, me ajuda, porque eu sozinho não sei tomar decisões e nem sei fazer nada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. No barco, Jesus e Pedro, de mãos dadas, o vento cessou. Eu gosto dessa parte, porque ela me traz de novo a esperança de que, por maior que sejam os problemas, quando estamos ao lado de Cristo, tudo passa. E ainda temos a certeza do Deus do universo presente conosco. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome pelo Deus maravilhoso que Tu és. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor para conosco. Agora nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Te pedir que o Senhor nos molde, que o Senhor nos transforme, dar-nos um coração novo, uma vida nova, Senhor, para sermos testemunhas Tuas. E assim, mesmo em meio às provações, podemos falar como os discípulos falaram: este
verdadeiramente é o Deus que nós conhecemos e servimos. Muito obrigado pela certeza da tua presença em nosso meio. Nós te agradecemos e te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém.